e o assunto do episódio de hoje é o Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, que indica as perspectivas da expansão do setor de energia no horizonte de 10 anos, ou seja, de 2022 a 2031. Bom, para vocês lembrarem, o Potencialize é um programa de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias indústrias, que costura o setor de ponta a ponta, da capacitação de mão de obra ao fornecimento de crédito e financiamento e consultoria técnica. Ele é o resultado da cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável, que é liderado pelo Ministério das Minas e Energia e coordenado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ. Eu sou Rosane Serro, jornalista, e no episódio de hoje eu vou estar acompanhada pela nossa convidada Carla Chão, que é superintendente da empresa de pesquisa energética, EPE, onde ela trabalha há 16 anos. A Carla é engenheira eletricista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em planejamento energético pela COP-UFRJ e atua ativamente na coordenação de estudos relacionados à economia de energia. Entre eles está a construção das estatísticas energéticas brasileiras, como o Balanço Energético Nacional, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, a elaboração de cenários econômicos e energéticos para o estudo de planejamento, incluindo eficiência energética e os recursos energéticos distribuídos. Então, bem-vinda, Carla, ao nosso podcast. Que prazer. Obrigada, Rosane. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho, né, sobre a complexidade que é, né, o PDE e os estudos relacionados à eficiência que a gente incorpora aí no planejamento energético brasileiro. Obrigada. De nada, perfeito. E olha, eu aproveito para lembrar que o podcast pode ser assistido pelo Potencialize no YouTube, o canal do Potencialize no YouTube, e também pelo serviço de streaming Spotify. Bom, Carla, antes de passar para as perguntas, não é? Eu vou enumerar alguns dados a respeito desse plano decenal. Então, em primeiro de tudo, ele indica as perspectivas de expansão do setor de energia para os próximos 10 anos, mas dentro de uma visão integrada de todos os segmentos da indústria, correto? Correto. É isso, né? O estudo do plano tanto subsidia as decisões da política energética, quanto fornece ao mercado informações que permitem a análise de desenvolvimento do sistema elétrico, né? E também das condições de suprimento dos diversos cenários. E o plano também é produto das interações com a sociedade, ou seja, ele foi elaborado através da publicação dos cadernos de estudos do PDE e também por um processo de consulta pública, né, que foi aberto em 24 de janeiro de 2022 e foi até 23 de fevereiro de 2022, quando foram identificados e analisados mais de 500 contribuições a esse documento. Elas foram enviadas por mais de 50 instituições, e muitas foram incorporadas à versão final. Então, Carla, vamos começar justamente abordando um aspecto básico, que é a EPE lançou esse Plano Decenal 2031, mas quais são as principais mudanças em relação ao Plano Decenal lançado para 2030, ou seja, o plano do ano passado? Rosane, assim, só pelo seu comentário, né, indicativo aí exatamente do número de contribuições que a gente recebeu para esse ciclo, a gente já consegue extrair aí quase que uma interpretação da complexidade que foi, da abrangência que é esse plano e, particularmente, o desafio que foi construir o PDE 2031. Né? Lembrando que a gente, no ano de 2021, a gente estava vivendo, ainda estamos vivendo, né? Mas assim, um agravamento da incerteza relacionada aí à crise da pandemia, né? Os impactos da pandemia na economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o próprio processo de retomada econômica do Brasil, né? Que se agravou aí por conta da pandemia. Além disso, o ano de 2021, que foi o ano que a gente elaborou os estudos do PDE 2031, né? Ele foi marcado também pelo agravamento aí da situação hídrica do país, né? Todos vão se lembrar, enfim, a gente vivenciou aí a situação da bandeira, né? Aí na nossa conta de luz, né? Da situação de crise hídrica, né? De escassez hídrica, melhor dizendo. Então, assim, por si só, o ano de 2021 ele teve esses desafios adicionais na elaboração do plano, né? Então, assim,
De fato, como diferença aí do 2031 para o 2030, que foi realizado no ano anterior, a gente se aprofundou aí na análise das incertezas, né, relacionadas à retomada da economia, decorrência da pandemia, e entendendo, buscando entender todos os reflexos aí no planejamento, e também por conta da situação da escassez hídrica, né, tentando evidenciar, eu acho que o plano também traz isso, né? Ficou mais evidenciado, né, os diferentes usos da água, né, como esses diferentes usos impactam na gestão dos reservatórios. E isso nos trouxe uma série de lições aprendidas, né, que se refletiram em uma nova abordagem, né, para o uso dessas restrições, né, normalmente colocadas ou apresentadas nos modelos de expansão de geração de energia, né, mais especificamente geração de energia elétrica, trazendo maior realismo e maior previsibilidade sobre o gasto energético, né, que ocorre nas hidrelétricas. E eu destacaria ainda também como diferenças em relação ao PDE 2030 em relação ao PDE 2031, né, como novidades, vamos dizer assim, né, os destaques, a gente deu maior destaque, né, às questões relacionadas ao processo de transição energética, né, apresentando os principais aspectos considerados nas projeções para os próximos 10 anos, né, e relacionadas à estratégia brasileira, no sentido de atingir, né, uma economia de baixo carbono aí nas próximas décadas, na próxima década em particular. Colocamos também mais luz, né, mais foco, aí, mais destaque em temas relacionados à adaptação às mudanças climáticas. Também nesse PDE 31 a gente deu um maior foco a esse tipo de discussão, em particular, né, do papel da eficiência energética e na importância da construção de uma estratégia flexível para o Brasil, né, de forma que a gente aproveite melhor as nossas vantagens competitivas nesse processo. E, por fim, eu destacaria a novidade, né, que gerou um capítulo extra, que foi o capítulo do hidrogênio. Né, nesse ciclo do PDE, nós tivemos 11 capítulos. Normalmente, a gente tem 10 capítulos, né? Nesse, a gente teve o 11º, que foi sobre hidrogênio, aí, alinhado ao Programa Nacional de Hidrogênio, que a gente colaborou aí junto com o Ministério de Minas e Energia, né, com todo o governo e instituições. Carla, dentro da atuação da EPE, nesse campo de eficiência energética, ao longo desses últimos anos, quais foram as demandas relacionadas em respeito à sociedade e também ao governo? Enfim, porque você está falando que nesse 31 tem um aspecto muito mais voltado para a transição energética, né, para a substituição do carbono. Então, assim, a eficiência energética, se a gente pensar, está no cenário energético brasileiro desde a década de 80, mas com ênfases diferentes. O que mudou de lá para cá e qual tem sido a participação da EPE nisso? É uma boa pergunta, Rosane. Na realidade, assim, a eficiência energética é discutida desde a crise do petróleo, né? O papel da eficiência energética nesse processo, né? Inclusive como substituição aí aos derivados, né, de petróleo no passado, né? O Brasil tem um protagonismo e tem os programas de destaque, né? Poderia citar aqui o Procel, né, o Programa de Conservação de Energia Elétrica, né, que tem atuado bastante aí ao longo, desde a década de 70, final de 70, né, 80, né, o próprio Inmetro, né, que é um instituto que regulamenta os índices mínimos de eficiência de equipamentos e de processos, né? Eu entendo assim, do ponto de vista, pelo que eu entendi da sua pergunta, né, de uma demanda maior da sociedade nesse sentido, né, de entender a eficiência e cobrar também, né, as organizações de governo por ações, né, implementação de programas mais voltados à eficiência. Eu percebo, assim, por conta até da própria globalização das discussões, né, do debate, né, relacionado não só à questão das mudanças climáticas, descarbonização, né, e, obviamente, ligados à eficiência energética, eu acho que o consumidor, eu diria até o cidadão, né, brasileiro, ele está mais atento com relação não só ao padrão de consumo dele, né, mas também a aquisição dele com relação a compras, né, de equipamentos mais eficientes. Até citei o Procel, porque realmente é um programa de sucesso, né, e que tem dado resultado no que diz respeito ao selo de eficiência, a estabelecer padrões mínimos, né, e ir aprimorando esses padrões mínimos, né, estreitando, digamos assim, né, aumentando a eficiência dos equipamentos disponibilizados para o consumidor, né, adquirir, e principalmente passando as informações relacionadas realmente à eficiência e ao consumo de energia daquele equipamento. Então,
assim, do ponto de vista dos programas em vigor, né, eles vêm se aperfeiçoando e vão sendo aperfeiçoados, eu acho que muito em função também da própria sociedade, que está mais atenta, né? Não só por uma questão dos produtos que ela encontra no mercado, mas também por uma questão de restrição orçamentária, né? Então, assim, a gente está com não só de energia elétrica, mas dos combustíveis, né, dos derivados de petróleo de uma forma geral, né? A gente acompanha aí o impacto que isso tem no bolso do consumidor, e por uma questão também de sobrevivência das empresas, né? Serviços, no que diz respeito de também ampliar a competitividade, né? E oferecer produtos com maior eficiência e mais qualidade. Então, assim, não sei se eu te respondi, mas acho que é um pouco Não, nesse respondeu, sentido, né? respondeu. Mas eu queria também entender a participação da EPE nesse cenário. Tá, então vamos lá. A EPE, na realidade, quando ela foi constituída lá em 2004, né, como uma das atribuições dela foi exatamente entrar nesses estudos de eficiência, de planejamento, incorporando a eficiência no planejamento energético, né, como um recurso. Então, assim, o que a gente vem tentando fazer, né, e a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, são, de fato, estudos, né? Então, desde a base de dados, que a gente vem tentando ampliar também, estimular a realização de pesquisas, contratar pesquisa para aquisição de dados, diagnósticos energéticos, né? Como a gente vem se envolvendo em uma série de frentes, não só que a EPE contrata, né, ou desenvolve diretamente, mas com seus parceiros, né? A GIZ é um dos parceiros, né? O próprio Procel, né? A gente trabalha diretamente com o Ministério de Minas e Energia. Então, assim, uma série de estudos vem sendo realizados. Então, para citar alguns aqui, né, seja do lado, né, como eu comentei, né, do ponto de vista de aquisição de dados e realização de pesquisas, diagnósticos energéticos setoriais, quase para a gente entender um pouco, né, qual é esse panorama da eficiência do consumo de energia por setor consumidor, para que a gente consiga entender quais são as barreiras, né, que tipo de ação precisa ser promovida, olhando o setor de uma forma mais sistêmica até, né, em que medida mecanismos de financiamento precisam ser ou estimulados ou novos mecanismos criados ou mesmo os existentes aprimorados. Então, assim, a EPE vem atuando nessa série de estudos que a gente divulga desde a coleta de dados até o próprio planejamento, os estudos de planejamento, né, incorporados aí como uma variável, né, que seria o que a gente chama do consumo evitado, né? Quando a gente faz as projeções de consumo de energia, né, para 10 anos, o que a gente incorpora como eficiência, né, como ações de eficiência que vão entrando pelo lado aí do consumo, né, dos setores consumidores, é o quanto de consumo a gente consegue evitar em 10 anos. Então, assim, tentando explicar de uma outra forma, se a gente adotasse simplesmente as medidas, ou congelasse a eficiência energética, né, num ano base, quer dizer, sem que os programas vigentes continuassem sua evolução no tempo, né, a gente precisaria de mais energia do que aquela que a gente aponta no plano decenal de expansão. Então, a gente, a partir dos programas existentes, né, de uma série de simulações que a gente faz, de premissas, a gente identifica como sendo algo em torno de 4 a 5% o consumo que a gente consegue evitar aí nos próximos 10 anos a partir da adoção de medidas de eficiência energética nos setores consumidores. Esse percentual é constante ou não? Ele está aumentando? Na verdade, assim, o que vai variando mais até, na verdade, como as ações de eficiência elas vão sendo incorporadas, né? Então, assim, a cada ano você substitui a parte do estoque que vai sendo sucateado, né? Então, os equipamentos dos nossos domicílios, né? Que a gente vai, enfim, vão perdendo, chegam no final da vida útil, vão sendo substituídos por outros mais eficientes, né? Não só pelo fato de ser um equipamento novo, mas também por conta dos próprios índices de eficiência que vão aumentando com o passar do tempo, né? Graças ao Procel, Inmetro, enfim, uma série de ações em curso. Então, a gente, na verdade, você hoje acaba tendo um pouco menos de ganho do que você tinha há 10 anos atrás, porque você vai tendo essa substituição de equipamentos e novos equipamentos mais eficientes vão entrando. Mas, assim, em termos absolutos, varia pouca coisa, eu diria, mas normalmente tem sido algo em torno de 4, 5, 6%, dependendo do setor, obviamente, né? Mas muito fruto aí do que a gente já
conquistou em termos de eficiência, né, o que já existe em termos de programas vigentes e ações vigentes. Olha, você já introduziu o assunto. A próxima pergunta, que é o seguinte: quais são os setores mapeados pela EPE que têm mais potencial de eficiência energética ao longo dos anos, né? Então, Rosana, assim, na verdade, ao longo dos próximos 10 anos, mas eu diria que historicamente são esses setores, tá? Pensando em energia como um todo, não só a eletricidade, tá? Então, normalmente são os setores de transportes e serviços, né? Dada a participação grande que esses setores têm na nossa economia, né? Então, assim, são os setores que a gente identifica como tendo maior potencial, inclusive, de ganho de eficiência ao longo do tempo, né? Então, e na eletricidade, eu diria que edificações, né? E compreendendo comércio e serviços, né? Os estabelecimentos de comércio e serviços e edificações públicas, né? E também residenciais. E a indústria representaria a maior fatia, digamos, né? A maior parte do consumo que a gente poderia ter reduções relacionadas à ação de eficiência energética. Essa era a minha curiosidade: quanto seria a indústria? Mas, enfim, se é a maior fatia, é a maior fatia, né? Me A diga. maior fatia, de uma forma, da parte da eletricidade, a indústria divide ali um pouco a participação com edificações. No que se refere à energia como um todo, né, pensando em os derivados de petróleo, além da eletricidade, né, e outros, aí realmente são os transportes e serviços, né, como tendo aí os setores que a gente identifica, pelo menos até o momento, como sendo os maiores, que a gente conseguiria as maiores contribuições aí de eficiência. Perfeito. Me diga uma coisa: por acaso o plano decenal indica algum conjunto de medidas para as empresas adotarem em termos de eficiência energética, ou a criação de alguma política pública nessa área? Você falou uma palavra agora que, assim, eu acho que eu até deveria ter colocado lá na primeira questão que você fez, a primeira pergunta, que, assim, primeiro é importante deixar muito claro que o plano decenal ele é um plano indicativo, né? Nesse sentido, ele não é determinativo. A gente apresenta uma série na verdade, de indicações, né, de cenários, né, para a evolução aí dos principais indicadores, né, da expansão aí do setor energético. E no que diz respeito à eficiência energética, o que a gente fez nesse plano especificamente, né, eu falei que nas projeções a gente contempla o que existe de ação existente, né? Então, os programas, as ações, né, as iniciativas que já estão em vigor. Nesse plano 31, e essa foi uma outra novidade que eu esqueci de falar lá no início, a gente fez uma análise, né, que a gente apresentou em boxes, né, específicos para a indústria e para edificações, a partir de um estudo que o Procel contratou, né, via consultoria IX, que apresentou um portfólio de medidas e novas ações relacionadas à eficiência energética em vários setores, né? A gente pensou ou selecionou aí indústria e edificações por serem também setores representativos, como eu coloquei, né? E aí o que a gente fez foi, a gente selecionou o que seriam essas novas medidas, apontadas pelos estudos lá, pela proposta, né, que o Procel contratou, e fizemos uma análise aí dos resultados, né? Quer dizer, quanto seria a mais, ou quanto a gente conseguiria, além daqueles 5% que a gente costuma apresentar aí por setor, né? E mesmo de uma forma geral para os ganhos de eficiência no PDE, com ações vigentes, né, em curso, ações que já estão acontecendo, essas medidas adicionais. E aí a gente tem algumas análises interessantes que a gente consegue aí mais um pouquinho aí, né, mais 4%, 5% com essas medidas adicionais na indústria. A gente conseguiu fazer uma análise aí olhando todas as fontes para a indústria, tá, de medidas adicionais. E para as edificações, a gente fez uma análise mais voltada para a eletricidade. Então, eu convido também, né, quem estiver assistindo aqui esse vídeo a dar uma olhada lá nos boxes do capítulo 9, né, que é o capítulo que trata exatamente da eficiência energética e recursos energéticos distribuídos. Tem os boxes 9.2 e o box 9.3, que tem realmente uma análise bastante detalhada, com as tabelas, com todos os valores e as premissas que a gente adotou também para chegar nessa quantificação, né? Eu ia justamente te perguntar
se você lembrava que medidas vocês estão sugerindo e podem ser adotadas pelas, enfim, pelas diversas áreas na área de eficiência energética. Já que você, enfim, olha, a gente mapeou as medidas, mapeou os resultados, se você pode citar, assim, algumas principais para a gente. Então, vamos lá. Na realidade, a gente considerou como medidas no PDE para a indústria, a gente considera algo em torno de 5% de eficiência, né, ganhos aí com programas vigentes, né? Se a gente considerar essas medidas adicionais que já vou listar, a gente conseguiria aí mais 2%, da ordem de 2%, o que nos daria um total, quer dizer, PDE mais medidas adicionais, em torno de 7% de ganho de eficiência no final do período, né? Pode não parecer muita coisa, mas, assim, considerando a complexidade que é, né, e o esforço que é você ter essas medidas adicionais, né, 7% na indústria como, né, ganho de eficiência energética, não é um valor que a gente despreze, né? Então, posso listar aqui algumas das medidas que a gente selecionou, tá? Eram várias. Então, assim, algumas que foram selecionadas que fizeram com que a gente chegasse nesses 1,8%, na verdade, 2% adicionais, que daria um total de 7%, né, considerando o PDE e essas adicionais. Então, a gente tem, por exemplo, leilões de eficiência energética, né, estruturação e implementação de leilões centralizados e descentralizados, avaliar a inclusão no PBE de índices mínimos de eficiência energética para outros equipamentos na indústria, como ventiladores industriais, bombas hidráulicas, compressores e balcões frigoríficos. Então, assim, na verdade, seria um turbo, né, na etiquetagem e índices mínimos no programa que já existe hoje. No programa de eficiência energética das concessionárias de distribuição, né, o conhecido como PE da ANEEL, né, alterações nos procedimentos também, né, desse programa, de forma a sustentar e fomentar investimentos no setor industrial, incluindo a gestão da energia e algumas mudanças regulatórias. Então, só para citar alguns aqui, tá? Acordos voluntários também em redes de aprendizagem de eficiência energética, foi uma outra medida também que a gente selecionou dentre aquele portfólio, né, que a consultoria X, contratada pelo Procel, apresentou, né, desenvolvendo, aí, no caso, um novo programa voltado para empresas de pequeno e médio porte, né, esses acordos voluntários e redes de aprendizagem também foram considerados nas nossas estimativas. E também algumas obrigações para setores não energointensivos, né? Também era uma das medidas que estavam contempladas lá pelo estudo que o Procel contratou, né? Então, o estabelecimento, por exemplo, da figura de gerentes de energia, né? E obrigatoriedade de realização de diagnósticos energéticos para esses segmentos não energointensivos. Então, essa, assim, só um exemplo, né? No box, como eu citei, no box esse da indústria, tá? O 9.2 tem todos os mecanismos ali, as novas medidas que a gente considerou detalhadas. E para edificações, a gente fez uma análise um pouco mais voltada para a eletricidade. Então, basicamente, considerando o selo, né, de eficiência para edificações, né? E, como é que eu vou dizer? Índices um pouco mais estritos ali de eficiência ligados a edificações, né? E esse gerenciamento aí da energia do ponto de vista das edificações. Basicamente, acho que foi isso. E aí, assim, ainda assim, aqui a análise foi feita até por terawatt-hora, tá? Porque realmente era eletricidade. Então, a gente, com o PDE, consegue um ganho de em torno de 20 terawatt-hora com ações de eficiência, e com essas políticas adicionais em eletricidade nas edificações, mais 10 terawatt-horas, ou menos 10 terawatt-hora. Então, no total de eficiência elétrica, tá? Melhor dizendo, nas edificações, com os programas vigentes do PDE, mais ações adicionais, que a gente também selecionou lá da contratação do Procel, né? Que a consultoria X realizou o estudo, a gente chegaria em torno de 40 terawatt-hora em redução no final do horizonte, para o consumo de eletricidade nas edificações. É muito número, não sei se fica um pouco confuso, até evitei trazer muito número assim a priori, que era para não ficou, confundir. ao contrário, é excelente, que aí você ilustra, a gente tem um panorama mesmo, é possível visualizar.
Uma curiosidade, com a tua experiência desses anos todos, elaborando esses estudos nessa área, quanto tempo leva entre como você diz, olha, são planos indicativos, né? Para o governo, enfim, para serem aplicados em futuras políticas, etc. Mas quanto tempo leva entre a EPE indicar caminhos e os governos efetivamente adotarem esses caminhos e gerarem maior competitividade nos setores econômicos, né? Maior eficiência energética, no caso? Eu não sei, assim, Rosane, porque não é só os governos, né? Na realidade, o plano, como ele é indicativo, ele apresenta esse panorama geral, né? Não só do ponto de vista da evolução, né? Do que poderíamos ter, né? O que esperamos ter, pensando num cenário referencial, né? Para a expansão do setor energético nos próximos 10 anos, né? Como também no ano base, né? Com todo o mapeamento aí do setor, né? Em relação a esse diagnóstico do hoje, eu diria que, assim, claro que tem ações do governo, né? Eu falei aqui do programa eu citei o capítulo extraordinário do hidrogênio, então tem um programa brasileiro, né, de hidrogênio, né? Então, assim, com relação a esses programas, a gente consegue ter uma agenda, né, e um horizonte um pouco mais claro pelo próprio programa, né, pelo decreto, né, por todo o arcabouço legal. Agora, eu diria que tem muitas ações ali que estão relacionadas aos agentes, não necessariamente o governo, né? E assim, que a gente espera que o papel do plano também, né, do plano decenal e desses estudos complementares, né, que não é só o plano, a gente elabora uma série de notas técnicas, além dos próprios cadernos, né, quer dizer, tem a publicação do plano, tem os cadernos temáticos, né, que a gente busca explicar e trazer de forma mais gráfica e ilustrativa o conteúdo, mas tem as notas técnicas específicas que dão suporte ao plano. Então, eu acho assim, com isso a gente reduz, né, o que a gente chama de reduzir a assimetria de informação entre os agentes, de forma a tornar mais transparente, né, não só o setor, as políticas que já estão sendo adotadas, né, ou que tendem a ser adotadas, e os programas pelo governo, para tentar como é que eu vou dizer, dar mais base para essa tomada de decisão por parte dos agentes investidores, né? Então acho que o plano ele no fundo assim, ele acaba sendo uma ferramenta muito rica nesse sentido, né? Que não é só, claro que tem o papel do governo ali, né? No sentido de aprimorar a política pública a partir desse diagnóstico que é feito do ano base e olhando aí essa perspectiva de 10 anos num cenário de referência, né? Porque a gente também está ali no referência que a gente está imaginando como tendo mais probabilidade de ocorrência, né? Mas você pode ter uma série de eventos que façam com que você tenha um cenário um pouco pior ou um pouco melhor. Então, a gente também trabalha esse cone de possibilidades. Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande do ponto de vista do investidor, né? Não importa o setor que ele esteja, né? Essa transparência. E aí, voltando lá para o início, né, que você trouxe da questão da contribuição, das contribuições públicas, né? E, assim, o nosso papel é esse, é dar essa visibilidade, tentar ser o mais transparente, o mais completo e detalhado possível, e receber da sociedade também, né? Não só os pleitos, mas os retornos, os dados e informações que muitas vezes a gente não conseguiu ou não tem a informação quando a gente está elaborando o plano, aí a gente usa no aprimoramento já no próximo ciclo. Então, assim, eu diria que assim, é um instrumento que ele é muito mais do que um instrumento até do governo, né? Um instrumento de planejamento do Estado, ele é participativo, né? E ele é dinâmico. Então, assim, nesse sentido, a gente fica muito satisfeita, apesar de todo o trabalho que é. Eu achei até que você fosse me perguntar quanto tempo leva para elaborar o PDE. Eu estava pensando nisso. Então, Quanto assim, tempo tudo isso acontece? Não, exatamente. Assim, a gente começa a elaborar o PDE, e aí recebendo os critérios do Ministério de Minas e Energia, as diretrizes, discutindo com eles, né? A partir das lições aprendidas do último ciclo, eu diria que a gente começa os trabalhos aí em fevereiro, março. E a gente tem a finalização dele, né, que é realmente fechar as matrizes energéticas projetadas, né, a consolidação dos resultados, em novembro, dezembro. Então, eu diria assim que são 9, 10 meses de trabalho intenso, né, não Quantas só pessoas envolvidas? a empresa inteira, Rosana, a empresa inteira. Então, assim, eu diria, a minha área, né, eu atuo na superintendência, né, de estudos econômicos e energéticos, a gente responde por 4 capítulos de um PDE que normalmente tem 10. Então, a gente costuma dizer que a gente é início e final do estudo, né?
A gente começa elaborando os cenários econômicos, propriamente, né? Depois avança para a demanda de energia, né? A etapa do PDE costuma ser essa: cenários econômicos, depois os cenários de demanda associados a essa visão aí, econômica energética aí para os 10 anos. Depois são rodados as simulações relacionadas à oferta, seja de eletricidade, seja de derivados, né? E depois a gente fecha tudo isso, e eficiência energética, nessa contabilização de resultados, né? A gente fecha os resultados consolidando nas matrizes energéticas. Então, assim, é muito desafiador, porque a gente precisa incorporar praticamente todas as novidades e discussões que estão acontecendo, né? Como eu falei, tem discussões relacionadas à transição energética, hidrogênio, a própria eficiência energética, né? Que a gente vem se envolvendo cada vez mais, né? E participando de uma série de estudos. Então, fechar tudo isso, fazer as análises pertinentes, né? Atendendo, inclusive, o que o Ministério pede, o que a sociedade coloca nas contribuições públicas, né? Então, assim, é um baita desafio, embora seja um plano, né, um estudo que a gente passa todo ano, mas é sempre diferente, né? A gente diz que ele é adaptativo, ele é dinâmico, adaptativo, e a gente vai sempre ampliando o escopo de forma a trazer realmente os desafios, né, as questões que estão né, sendo discutidas no mundo inteiro, da economia circular, a questão toda de biogás, de aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e agropecuários, na inovação, transição, então, assim, descarbonização, obviamente, né? Então, assim, tudo isso a gente tenta fazer da melhor forma possível, incorporando o que a gente tem de melhor em termos de dados e informações. Carla, adorei. Infelizmente, o Até nosso tempo cansei está para falar aqui, acabando. porque Não, foi ótimo, excelente, porque a gente teve um panorama de, afinal de contas, como é que esse plano é feito, né? Mas, olha, infelizmente, nosso tempo está acabando. E eu queria que você desse as suas palavras finais a respeito, enfim, do plano e de eficiência energética, não é? Bom, assim, para finalizar, primeiro, né, agradecer o convite, né? É sempre importante para a gente, uma oportunidade incrível a gente conseguir falar um pouco desse trabalho que a gente realiza, super complexo, desafiador, né? E que envolve toda a sociedade, né? A gente dá o pontapé, ou faz a provocação, né? Mas a sociedade toda se envolve. E a eficiência energética, na realidade, assim, ela sempre foi um desafio, acho que vai continuar a ser, né? Ela é fundamental para a gente avançar, né, nesse caminho de transição energética, né, para uma economia de baixo carbono. E, assim, eu deixaria uma última reflexão, lembrando que, assim, a eficiência, primeiro, assim, é importante a gente entender muito bem os conceitos de eficiência, né? E entender que o Brasil, ele, do ponto de vista da estrutura econômica industrial dele, ele é um país historicamente caracterizado por indústrias energointensivas, né? Que, por si só, por mais competitivas e eficientes que possam ser, né, como muitas são, e a gente vem acompanhando isso de perto, ela intrinsecamente consome muita energia, esses segmentos, né? E agrega um pouco valor para o nosso PIB. Então, assim, nessas comparações, principalmente internacionais, e quando a gente faz esse recorte de eficiência, né, comparando o Brasil com outros países, né, especialmente os países desenvolvidos, né, países menores até. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, né, que assim, o Brasil ele vem investindo em eficiência energética, a gente vem conseguindo progressos, né, tanto é que a gente apresenta no Atlas de Eficiência, que é um estudo também muito interessante e importante, né, que é uma ferramenta de monitoramento desses progressos de eficiência que a EPE desenvolve. A gente vê que, de fato, do ponto de vista da intensidade no uso, o Brasil vem reduzindo a sua intensidade no uso, mas, assim, por conta de um efeito de estrutura, né, que é essa indústria energointensiva, a gente acaba sendo penalizado em algumas comparações, né? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente. E agora, para finalizar mesmo, a gente está colocando uma série de fact sheets e de informes exatamente sobre esses conceitos de eficiência, eficiência na geração elétrica, que estão saindo agora, né, ao longo dos últimos 2, 3 meses. Eu convido também, né, especialmente quem acompanha o tema, a visitar a nossa página da EPE e acessar esses estudos, né, e participar das discussões, né? A gente ainda tem algumas discussões aí pela frente
relacionadas à eficiência. Mas, novamente, obrigada, Rosane, obrigada, pessoal do Potencialize, pelo convite. Bom, Carla, também nós é que agradecemos, foi um prazer tê-la aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, não é? Não percam o nosso próximo episódio. Hoje nós tivemos a Carla, da empresa de planejamento energético do país, enfim, que faz esse trabalho tão fundamental para todos os setores da economia e para a indústria, fundamentalmente, né? E não percam os próximos, porque nós vamos detalhar outras soluções e os casos que afetam o dia a dia de uma empresa em busca de eficiência energética. O Potencialize Convida é uma realização do programa Potencialize e tem a produção executiva da Alter Conteúdo Relevante, e participaram desse episódio o Kevin Albuquerque e o Gustavo Santos na produção audiovisual e sonora, a Natália Araújo na edição, a Marina Perim na coordenação e eu, Rosane Cerro, na pesquisa, roteiro e apresentação. Aguardamos vocês, até a próxima e fique conosco.